Oi pessoal, tudo bem? Então é o seguinte, eu decidi fazer uma videoaula para vocês, para ficar um pouquinho mais fácil o entendimento de vocês do conteúdo, tá? Então na última aula eu tinha dito para vocês, fazermos atividades e também para vocês resumirem o capítulo 3, que era sobre teias alimentares. Então na aula de hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre o conteúdo e além disso eu vou dar algumas atividades para vocês fazerem, tá? Então pessoal, nossas primeiras aulas a gente trabalhou sobre a questão de uma cadeia alimentar. Eu trabalhei com vocês a questão de que um animal depende de um outro, mas um ser vivo ele depende de um outro. E aqui também a gente tem um exemplo, um vegetal. Temos um grilo que se alimenta do vegetal, o sapo que vai se alimentar do grilo, a cobra que vai se alimentar do sapo e temos aqui o gavião que pode se alimentar da cobra também. Mas hoje a gente vai trabalhar também com umas outras questões, um pouquinho diferenciadas disso daqui, tá? Mas é bom que vocês estejam bem em mente essa questão, essa relação. Uma outra coisa que a gente trabalhou foi a relação dos nomes que eles tinham. Os primeiros seres, normalmente aqueles seres que fazem fotossíntese, que foram o último conteúdo, são os seres que a gente diz que eles são os seres produtores. Por quê? Porque são os seres que produzem o seu próprio alimento. Agora, os demais seres, que são aqueles que não fazem fotossíntese, são aqueles que se alimentam de outros seres, são os seres consumidores. No caso, tanto o grilo, quanto o sapo, quanto a cobra, quanto o gavião, são todos seres consumidores, tá bom? Então, pessoal, na nossa última aula também a gente trabalhou sobre a questão da fotossíntese. A fotossíntese e a respiração. Mas a gente vai dar mais assim um enfoque na fotossíntese. No que se consiste basicamente a fotossíntese? Em utilizar água, o gás carbônico que tem na atmosfera, que tem no ambiente, energia solar e produzir o quê? Glicose, que não está aqui na imagem, e liberar oxigênio. Oxigênio é aquele que nós utilizamos na nossa respiração, ok? Bom, então agora a gente já viu sobre cadeias alimentares e sobre fotossíntese. Então, o nosso próximo conteúdo, que é aquele que vocês tinham que ter resumido o capítulo, é sobre teias alimentares. Eu peço para vocês que façam observações no caderno de vocês de algumas coisas que vocês não tenham anotado ou coisas assim, tá? Eu vou mandar também para o representante de vocês os slides das aulas, tá? Para vocês também terem para consultar, ok? Teias alimentares. Eu sei que vocês não estão aqui, mas se eu pedisse para vocês qual que seria a diferença entre uma cadeia alimentar de uma teia alimentar. Então pensem vocês e agora eu vou explicar aqui. Bom, a principal diferença é que numa teia alimentar, o nome já diz teia, quer dizer que é a relação de vários seres. Antes eu mostrei para vocês que na cadeia alimentar era uma ordem direcional, um se alimentava do outro. Aqui a gente percebe que não existe essa ordem, é um pouco diferente. Por quê? O que ele quer dizer? Essa plantinha aqui, tanto esse inseto como esse rato podem se alimentar dela. No meio ambiente, nos ecossistemas, na natureza, os animais, eles não necessariamente têm um ser específico pelo qual eles se alimentam. Eles têm vários seres, vários animais, no caso, que eles podem se alimentar. Por exemplo, a girafa, ela não vai se alimentar exatamente daquela planta. Ela é um ser herbívoro, ela pode se alimentar de várias plantas diferentes, ok? Então, a teia alimentar, ela representa toda essa relação ecológica de alimentação que os seres podem ter um com os outros, tá? Então, aqui está mostrando também um outro vegetal que tanto esse coelho, como esse rato, como essa zebra, qualquer um desses animais pode se alimentar desse outro vegetal. Aqui também, por exemplo, a cobra, se a gente pegar, ela pode se alimentar desse coelho, ela pode se alimentar desse rato, o rato pode ser alimento tanto para essa raposa quanto para essa coruja. Vocês estão entendendo a diferença que temos? Da mesma forma como aqui o gavião, ele pode se alimentar do coelho, que servia de alimento tanto para essa cobra como para essa onça. O gavião, ele pode comer, então, esse coelho, ele pode comer essa cobra, ele pode se alimentar dessa raposa, ele pode se alimentar desse lagarto e assim sucessivamente. Então, as teias alimentares, pessoal, elas representam essa relação de alimentação
na parte do mundo animal e vegetal, ok? Então aqui, pessoal, a gente tem novamente uma outra representação de uma teia alimentar, tá? Importante, na teia alimentar a gente tem os produtores, que são os vegetais, algas também podem estar aqui. São aqueles seres que produzem o seu próprio alimento, e os demais que vocês encontrarem aqui, todos estes são os consumidores, tá bom? Aqui a gente tem mais dois exemplos para vocês darem uma olhadinha. E aqui a gente chega naquilo que vai ser o nosso principal conteúdo dessa parte aqui, ok? Bom, aqui então a gente trabalhou com os produtores, que são plantas, são algas. A gente trabalhou com os consumidores, que são aqueles seres que não conseguem produzir seu próprio alimento e que vão se alimentar de outros seres vivos. E no final da cadeia, a gente tem os decompositores. A gente diz que eles são o final e o início da cadeia. Por quê? Os decompositores vão ser aqueles seres que vão degradar em partículas menores os outros seres, tanto os seres vegetais quanto os seres animais, entendeu? E eles vão se alimentar daquilo e quando eles estão se alimentando, eles acabam transformando essa matéria orgânica, a gente diz, em nutrientes. Esses nutrientes eles vão servir de uma forma de adubo, como se fosse de nutrição para o solo. No solo, o que acontece? Quem que nasce nos solos? Os vegetais. Então, percebam que há uma relação. No mesmo passo que os decompositores estão no final da cadeia alimentar, eles estão também no início. Porque se eles não decompor a matéria, se eles não nutrir o ambiente, essas plantas e, consequentemente, os outros seres vão ser prejudicados. Pessoal, então dando continuidade, então aqui a gente tem exemplos de quem são esses seres decompositores. Bom, temos os fungos, temos as bactérias, que são os principais responsáveis pela decomposição dos seres. Aposto que vocês em casa devem ter visto a fruta quando está apodrecendo, tendo tipo como se fosse, parece umas esponjinhas em cima, a laranja, no pão, aquela coisinha meio roxa, azulada. Isso são fungos, pessoal. Eles são responsáveis por essa decomposição, tá bom? Então aqui a gente tem um exemplo da questão da importância da decomposição da matéria orgânica. Esses seres, tá, tanto os fungos quanto as bactérias, eles decompõem tanto animais quanto outros vegetais. Então eles são importantes tanto para um quanto para outros. Aqui a gente tem uma imagem, o que ela mostra? Primeiro tem aqui vários animais que foram mortos pela caça, pela predação, por alguma coisa assim. E tem restos deles aqui. Percebam que nessa primeira imagem temos um solo, temos esses seres mortos e a gente não tem muitas árvores. O que acontece? Com o tempo, esses decompositores, esses fungos, essas bactérias, eles vão decompondo a matéria orgânica, transformando essa matéria orgânica em nutrientes. E percebam que nessa segunda imagem, algumas plantinhas começam a brotar. Consequentemente, nessa brotação, percebam que os animais que tinham aqui, os restos dos animais que tinham na primeira imagem, já quase não tem na segunda. E aqui no final, nossa última imagenzinha, percebam que aquelas plantas que eram pequenas antes, hoje elas já estão, no caso nessa imagem, maiores, já estão florescendo e não se tem mais aqueles restos de seres aqui no chão. Então o que acontece? Está demonstrando a questão da nutrição que esses seres decompositores são responsáveis. Eles vão decompor essa matéria orgânica e vão transformar em nutrientes esses que vão ser utilizados pelas plantas. Então aqui só pra gente relembrar, então, a gente tem os produtores, ok? Os consumidores e no final e ao mesmo tempo início da cadeia, a gente tem os decompositores. Mas se eu pedir para vocês fizerem uma atividade e colocarem em ordem, a gente sempre coloca os decompositores no final, entendeu? Então a gente coloca as plantas como sendo os produtores, os consumidores e ao final os decompositores, tá bom? E aqui, então quem são os decompositores? Como eu falei, são bactérias e fungos. Aqui a gente tem imagens, ó. Fungos
Provavelmente esse daqui vocês devem ter visto, que são os cogumelos. Os cogumelos são fungos, mas são fungos grandes. A gente chama eles de macrofungos, ok? Bom, a grande maioria desses seres são seres microscópicos. O que quer dizer seres microscópicos? Seres muito pequenos, que a gente só consegue ver no microscópio, ok? E aqui a gente tem a imagem aqui. Ó, eles não são seres que se caracterizam nem como plantas e nem como animais. Então eles não vão pertencer nem ao reino das plantas e nem no reino dos animais, ok? Aqui nessa imagenzinha, se vocês perceberem, o que vocês estão vendo aqui, a gente diz que são colônias, tá? São diversos seres, diversos fungos ou diversas bactérias juntas. E só assim a gente consegue ver, tá? Então aqui só para vocês verem aonde eles estão localizados. Aqui a gente tem nossos 5 reinos: animal, plante, fungi, monera e protista. Os nossos seres decompositores, eles estão aqui, ó, no reino fungi e no reino monera, que é onde ficam as bactérias. Bom? Aquele outro slide a gente vai trabalhar mais em sala de aula, então eu vou deixar para um outro momento. E agora a gente vai chegar nessa partezinha que é o nosso final, ok? Então os seres, eles são caracterizados de duas formas. Eles podem ser autotróficos ou heterotróficos. O que quer dizer isso, pessoal? Os autotróficos, como vocês podem ver aqui na imagem, são as plantas, as algas, algumas bactérias. São aqueles seres que conseguem produzir o seu próprio alimento. Como? Por fotossíntese, principalmente, ok? Tem outras formas? Tem outras formas. Mas o principal aqui o que vocês precisam saber é que os seres autotróficos são aqueles que produzem seu próprio alimento, que são os produtores, ok? Por qual forma? Pela fotossíntese, tá bom? E os heterotróficos são aqueles seres que não conseguem produzir o seu próprio alimento. Aqui a gente tem o exemplo do tigre, dos decompositores, então os fungos, as bactérias. Nós, seres vivos, nós, os seres humanos, na verdade, a gente também não consegue produzir nosso próprio alimento. Então a gente vai precisar catar o nosso alimento, procurar o nosso alimento em outros seres. Sejam seres tanto animais quanto seres vegetais. Tudo bem?